vendo? Tudo bem? Bem-vinda! Ah, que coisa! Você tá vendo e me ouvindo bem? Muito bem. Querida, antes de começarmos, quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade de você bater um papo com a gente sobre essa sua obra lindíssima, que eu já andei vendo e estou impressionada pelo trabalho. Obrigada, tá? Você é de qual lugar do Brasil? Interior de São Paulo. Mas hoje você não mora no Brasil, né? Ou mora? Ah, que bacana! Você tá aí quanto tempo? 2 anos, já é um chão, né, gente? Como é que é o mercado literário aí, Sofia? Conta pra gente, tem incentivo? As publicações, o ritmo é mais acelerado? Como é que funciona aí? Que legal! Aí nos Estados Unidos a gente tem uma coisa que aqui no Brasil ainda está muito precário, que são os agentes literários. Eles levam isso muito a sério aí nos Estados Unidos, os agentes literários. Gente, lá esses agentes têm um papel tão importante para inserir os autores no mercado. Não é que nem aqui, por exemplo, que a gente faz independente. Às vezes o mesmo escritor, ele está escrevendo, diagramando, fazendo capa. Não. Lá o escritor escreve. O agente é responsável por inseri-lo. Que coisa, né? Como é que a gente ainda tem que progredir bastante nesse quesito. Mas eu espero que a sua segunda obra em inglês seja publicada o mais rápido possível para que a gente possa compartilhar dessa experiência. Parabéns mais uma vez, tá, Sofia? Agora me diz uma coisa, essa é a tua primeira live literária pelo YouTube? Que maravilha! Aí na parte inferior da tua tela, do lado direito, tem 3 pontinhos. Se você quiser compartilhar, pode ficar à vontade, com quem quiser e aonde quiser, tá? Como é a primeira vez, às vezes ela não sabe, né, gente? Aí a gente fala. Só tem um problema, você não está aparecendo aqui no YouTube pra gente. Deixa eu abrir aqui novamente para ver se atualizou. Não, só está aparecendo eu. Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar você e mandar o convite de novo, tá? Pode ser? Espera aí, gente, que eu vou remover a Sofia aqui e vou trazê-la novamente, porque vamos ver se você aparece aqui, Sofia. Espera aí. Ah, agora apareceu, muito bem. Agora tá todo mundo te vendo. Ô, Sofia, me diz uma coisa, teu livro
Primeira pessoa. O nome do livro, gente, é Primeira Pessoa. Você tem ele físico aí com você ou não? Tenho ele aqui comigo. Ai, olha essa capa! Eu sou muito apaixonada por essa capa, gente. Olha isso. Só que vamos entender uma coisa. Você usa um nome artístico chamado Isolda, né? Isso. Por que Isolda? Eu escolhi esse nome por causa de uma ópera, minha ópera preferida, Tristão e Isolda, que na verdade vem do conto muito antigo irlandês, celta. E aí o Wagner adaptou numa ópera alemã. E a Isolda, é uma feiticeira curandeira que é muito procurada na área, seus poderes, ela tem muita sabedoria, é muito apaixonada, tem muita paixão, e é isso que eu vejo quando eu leio, quando eu escrevo. Então, por isso. Ah, muito bem. Eu até separei aqui para vocês um trechinho, porque pode ter alguém que não conheça a história ou nunca tenha ouvido falar sobre a Isolda. E diz o seguinte: a história de Isolda é uma lenda medieval que foi contada de várias maneiras ao longo dos séculos. Uma das versões mais conhecidas é a lenda de Tristão e Isolda, que tem suas raízes na literatura celta e medieval. A trama gira em torno de Isolda, uma princesa da Irlanda, e Tristão, um cavaleiro da Cornualha. A história varia em diferentes versões, mas a versão mais comum relata que Isolda deveria se casar com o rei Marcos da Cornualha. No caminho para a Cornualha, Isolda e Tristão acidentalmente consomem uma poção de amor destinada ao rei e a Isolda. A partir desse momento, eles estão destinados a se amarem profundamente. Tá aí um pouquinho do que é Isolda, muito legal. Agora, primeira pessoa você publicou quando? Publiquei em novembro de 2021. Ah, tem um show aí no mercado em novembro de 2021. A gente tá. Já tem um chão, que coisa boa. E hoje é o único publicado? Sim, meu primeiro livro, por enquanto. Muito bem. A publicação foi independente ou foi por editora? Foi por editora Astrolábio. E é uma editora portuguesa. Eles publicaram, então, em 4 países que falam português: Brasil, Portugal, Cabo Verde e Angola. Astrolábio, eu tenho recebido bastante autores da Astrolábio. Você gostou dessa experiência? Primeiro livro publicado por uma editora como ela, você gostou? Muito, muito. Eles foram muito gentis. Eu queria que o livro fosse exatamente do jeito que eu gostaria. Então, fazer a capa dura, usar a pintura, como que vai ficar a letra, a fonte, tudo. E eles foram muito abertos a essa criatividade. Foi uma ótima experiência. Esse teu livro é capa dura, Sofia? Sim. Ai, Inicialmente deixa eu ver de novo. não era assim, mas aí eu falei assim, não, eu quero muito Gente, que luxo! Que linda que tá essa capa. A versão hoje só tem capa dura? Se alguém quiser capa comum, consegue? Não, é só essa versão mesmo. É só de capa dura. Temos uma edição luxo aí de capa dura do livro da nossa autora, que se chama Primeira Pessoa. O livro, gente, que foi publicado por uma editora que hoje a gente conhece bastante, que está em ascensão no Brasil, produziu essa capa. Essa capa, Sofia, já é uma coisa que já existia, né? É uma Sim, figura de Isolda. Conta pra gente a história dessa capa. é a Primavera, de Botticelli. Então, é uma pintura muito maior do que tem na capa. E Vênus, o nascimento de Vênus também dele,
E eu escolhi porque é lindíssima, eu acho a pintura maravilhosa, e eu achei que retrata muito esse lado feminino, que é uma coisa que eu, lógico, exploro muito. Então, por isso que eu escolhi. Ficou lindíssima. Esse quadro, essa pintura tem nome? Você falou aí, qual é o nome? A Primavera. A Primavera. Depois, gente, dá um Google aí para ver a pintura completa, porque ali está só na parte da frente. A autora falou que é uma pintura realmente bem maior. E aí a gente consegue ver. Se eu conseguir aqui, eu mostro para vocês. Mas realmente está lindíssima. Agora, toda essa tua primeira publicação, né? Ela, pelo que eu entendi, uma obra poética muito sensível. Você tem desde a capa até o título. Como é que surgiu esse título, Primeira Pessoa? Então, no livro, é uma compilação de textos que eu escrevi em diários, escrevi à mão por vários anos, desde os 15 aos 19, e eu decidi que eu queria publicar, e eu escolhi publicar sob um pseudônimo porque é um diário, é muito pessoal, mas depois eu decidi colocar meu nome mesmo no fundo. E primeira pessoa vem primeiro, da gramática mesmo, que é em formato de diário, então eu estou falando de mim, das minhas experiências, mas também vem da primeira juventude, que é esse calor da adolescência e crescendo para a vida adulta, é a primeira pessoa. Você é muito novinha, gente. Ela tá falando que escreveu desde muito novinha, mas ela é muito novinha. Você começou a escrever no diário com quantos anos? Entre 14 e 15. 14, 15 anos. Na tua família tem alguém que escreve? Sim, meus pais, minha mãe tem vários livros publicados, meus pais também são leitores ávidos, escrevem também, então tem essa veia. Ah, então isso já vem de família. Essa parte já corre aí na veia. Qual é o nome da tua mãe? Faz o propaganda dela aí. Wilges Bruscato, ela tem acho que 9 livros, mas são todos sobre direito, que ela é professora de direito ambiental agora, mas foi professora de direito empresarial por muito tempo. E agora ela está trabalhando no primeiro romance dela. E eu, na verdade, estou traduzindo para o inglês, porque ela quer publicar tanto no Brasil quanto em outros países. Então, estou fazendo essa tradução para ela. Que bacana. Vamos aguardar, então, é um romance da mãe da nossa autora. Tá tudo em família. Agora, ô Sofia, me diz uma coisa. Você falou que Primeira Pessoa é um livro que reúne algumas fases da tua vida, de textos que você escreveu em determinadas épocas. A gente vai encontrar nesse teu livro, Primeira Pessoa, uma Sofia juvenil, uma Sofia mais madura. No decorrer da leitura, a gente vê esse amadurecimento. O que você traz em primeira pessoa? No começo, eu falo muito de amor no livro, que tem o primeiro amor e aí o primeiro término e tudo que a gente sente com muito afinco quando é jovem, especialmente que eu sou muito sensível. Então, tá tudo isso. E aí a gente vem caminhando para um amadurecimento. E aí no final, porque o livro foi escrito entre as idades de 15 e 19, e quando eu tinha 17 anos eu me mudei para os Estados Unidos pela primeira vez para fazer um intercâmbio. E aí eu comecei a escrever em inglês, então tem uma parte dele no final que é em inglês. E aí tem essa transição, mas além de textos em formato diário, poemas, tem algumas prosas que eu escrevi, algumas crônicas, que eu gosto bastante, acho que é a minha parte preferida do livro. Mas quando eu leio hoje, eu vejo assim, nossa, eu pensava assim, eu era desse jeito. Passou muito tempo, eu ainda sou muito jovem, tem muito caminho para eu amadurecer ainda, mas
uma preciosidade a gente ver a vida de uma pessoa mesmo. Verdade. 2024, gente, é muito diferente da Sofia que publicou o livro em 2021, que é diferente da Sofia que tinha 15 anos quando começou ali a colocar os seus textos para fora. É um amadurecimento totalmente compreensível. Agora, esse teu livro, Primeira Pessoa, lê um poema para gente. Uma parte, só para a gente conhecer a tua escrita? Acho que o meu poema preferido foi escrevi 26 de março, e eu coloco sempre o horário e a data. É assim que eu escrevi o diário. E ele é dividido nos anos que eu escrevi, mas eu não falo qual ano que é. Os nomes dos capítulos são os nomes que vieram com as capas dos diários que eu estava escrevendo. Então, esse poema se chama Gumes. Oscila a chama, pois és-me como vela ao vento. Vela como em naus ao mar, e vela como em velar, pois velas-me o coração. Diante da imensidão da vida, calo-me, como em calos que surgem nas mãos, e como sabes calar minha alma. E diante do infinito, sumo, como no sumo das laranjas que tomo, como o tempo que toma minha mão, e como na vida que toma de mim. Estamos diante de um espírito antigo, gente. Não há dúvidas disso. Agora, eu estava vendo aqui um poema seu, enfim, que você colocou num idioma, eu não sei que idioma é esse, no dia 10 de novembro. É em finlandês esse poema. Finlandês. O que fala esse poema? A história desse poema é que eu escrevi esse poema no, acho que o primeiro ou segundo ano do ensino médio. E naquela época eu sempre fui interessada em outras línguas e eu estava interessada em finlandês e eu tinha acabado de passar por meu primeiro término, meu primeiro amor. E aí teve uma tarefa na escola, a gente tinha que escrever e ler alguma coisa na frente da sala inteira. E aí eu queria falar que tinha sido meu primeiro amor, que estava sentindo isso. E eu queria falar umas coisas para ele, mas eu não queria falar, sabe? Então eu decidi escrever o que eu queria dizer para ele numa língua que ninguém ia entender. E eu fui lá na frente da sala e li. E pronto, entendeu? E foi isso. Então, Mas peraí. Ô, Sofia, você leu na sala em finlandês para que ninguém entendesse? Sim. Adorei isso! E aí tipo assim, gente, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, eu não vou traduzir, é isso. Isso. Eu adorei. Então então conte pra gente sobre esse poema. O que você escreveu aí? Esse poema fala... eu nem me lembro mais, porque eu já parei de estudar finlandês faz um tempo, mas era eu me declarando para ele, saudade, algumas coisas que eu queria falar, mas que também não queria, sabe? Eu só queria deixar essa emoção ali, essa energia fora. E aí eu... Gente, vamos fazer o seguinte, porque vocês sabem que eu sou curiosa toda a vida. Então, eu quero saber o que a nossa autora colocou em finlandês, que até hoje ela já não lembra mais. Mas aqui eu já descobri. Para o sol que brilha através dos campos, ilumina as flores, assim como o amor ilumina a vida. Existem mais estrelas no céu quando vejo você. Vejo você na sala, incapaz de dizer a você que eu o amo. É hora de voltar, querido. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Meu Deus! 17 anos, gente! Que lindo, Sofia!
Bom, era para eu traduzir? Eu podia ter traduzido? Claro, claro. Bom, o livro da nossa autora diz o seguinte: em formato de diário, a coletânea de textos de gêneros variados, de fundo poético, retrata reflexões sobre a vida, o amor e o crescimento pessoal. Há passagens tão contundentes que nos fazem repensar conceitos humanos, ao mesmo tempo que nos inspiram e dão colorido ao nosso dia. O que você quer dizer com há passagens tão contundentes que nos fazem repensar conceitos humanos? O que eu exploro muito na minha escrita, e eu escrevia todo dia, eu levava meu diário comigo, eu escrevia durante a aula, eu matava a aula para escrever, eu escrevia em todo lugar, e eu notava coisas pequenas que acontecem no dia a dia e olhava a profundidade daquela coisa de uma forma assim, existencial. Então, eu tenho, por exemplo, uma crônica que é sobre uma senhora que dirige e ela pega o trem errado e acaba num lugar diferente. E aí ela olha para o lado e tem um cara dormindo na rua, sem teto, e aí ela começa a se questionar, por que eu tenho esse apartamento que eu tenho e ele não tem? Por que isso acontece? Será que existem assim na Espanha? Será que... E aí ela começa a se questionar. Então eu exploro muito essas questões que vêm de coisas muito cotidianas, que a gente, todo mundo experiencia, mas não, às vezes não para muito para pensar. E são todos esses detalhes. E quem, na verdade, escreveu essa contracapa que reflete foi minha mãe, que ela leu o manuscrito, e aí eu pedi para ela, você pode escrever um trechinho para a contracapa, e foi ela que escreveu essa frase. Ah, mãe tem uma participação ali também. Legal isso, né? Agora, lembrando, gente, que o livro da nossa autora, Primeira Pessoa, está publicado em Portugal, Brasil, Cabo Verde e Angola. Então, mesmo que você more fora do Brasil e você quer o livro da nossa autora, é só você entrar pela Astrolábio ou procurar ir dar um Google. Qual é o teu Instagram, Sofia? Eu tenho um Instagram do livro, que é Livro Primeira Pessoa, e o meu Instagram pessoal, Sofia Bruscato. Ah, então vai no Primeira Pessoa, é melhor, não é? Sim, aí já tem o link, se é para compras online, mais informações. Muito bem. Depois eu vou botar o link aqui também, porque ele está disponível no site da Amazon. Vou até botar aqui para vocês agora, porque já fica gravadinho. Peraí. Pronto, vai aparecer aí para vocês. Agora, Sofia, você pretende fazer um novo livro cheio de poemas da nova Sofia, da Sofia nos Estados Unidos, passando por um processo acadêmico, enfim, de novos amores? Você pretende produzir uma nova obra poética? Sim, sempre. Eu já estou com mais de 100 páginas de material acumulado desde que eu deixei. Tem muito mais coisa em inglês, porque mudei para cá e a vida fica toda traduzida no inglês, mas tem bastante coisa em português também. Aí eu estou querendo acumular um pouco mais de material e fazer essa publicação, sim, com certeza. Mas aí também são poemas, ou é um romance? Não, é o mesmo formato. São textos de diário, alguns poemas, algumas crônicas, de gêneros variados, assim. Muito bem, vai seguir ali o ritmo de primeira pessoa. Para a gente conhecer um pouquinho da nossa autora, a Isolda, como a gente falou, é o pseudônimo que a Sofia escolheu. Ela aí tem 19 anos, nascida no interior de São Paulo. Ela desde muito cedo
ela demonstrou interesse por questões profundas da vida. Com um aguçado pendor pelas artes, ela desenha, pinta, canta e toca piano. Você veio da época lá da Jane Austen, não veio? Pode falar. Quais são os livros que tu lê, Sofia? Meu livro preferido, na verdade, chama As Brumas de Avalon. São 4 livros. Eu li quando tinha 14, 15 anos. Minha mãe também que me apresentou. E é meu livro favorito ainda. Ficção histórica. Conta a história do Rei Arthur, mais pela perspectiva feminina das mulheres na história. E aí eu gosto bastante de filosofia, também gosto de Kafka, Camus, Sartre e, claro, os atores brasileiros. Mariana, todos grandes, Cecília Meirelles. Cecília Meirelles é muito bom também. Agora, só a referência boa. As Brumas de Avalon, eu tenho ela em um único volume, que é um volume de quase 1000 páginas, 1000 e tantas páginas, e você não vai acreditar, eu comprei num sebo esse volume, tu acredita? Capa dura, um único volume, tá ali em cima, depois eu pego, depois eu te mando foto, mas é um único volume, tem quase 1000 páginas, e foi comprado no sebo. As Brumas de Avalon são sensacionais, olha, leiam, quem não leu, leia. Quanta história tem ali, gente, e é linda, né? É linda. É muito bom. Fora isso, a nossa autora também canta e toca piano. Mas é na escrita que ela encontra seu canal de expressão íntima. Ela já foi premiada em concursos literários. Conta pra gente como é que foi isso. Então, foram um concurso que eu participei na Academia de Letras Brasileiras de São João da Boa Vista. Fui premiada 3 vezes. Primeira vez eu tinha uns 9, 10 anos, foi uma redação, eu lembro. Aí depois foi um outro poema, eu acho, e aí foi esse poema que eu li, foi premiado a última vez em 2018. Então desde muito nova já está envolvida com a escrita. Ela concluiu o ensino médio no estado de Washington e prepara-se para retornar aos Estados Unidos para fazer faculdade. Você vai fazer faculdade de quê, Sofia? Eu fiz antropologia e jornalismo. Acabei de me graduar em dezembro passado. Muito bem. Seu espírito livre ainda pondera entre as áreas da astronomia, da filosofia ou do canto lírico. Astronomia, conta pra gente essa parte sua. Por muito tempo eu me dediquei a estudar astronomia, astrofísica, que eu queria estudar isso de faculdade. E aí eu fazia esses cursos extracurriculares e tudo isso. E isso veio do meu pai, que é ele que me apresentou isso, e foi uma paixão enorme, ainda é. Daí eu amadureci um pouco e vi que não, realmente eu tenho muito mais facilidade com as humanas, então eu deixei de lado isso, mas é uma grande paixão para mim. Que interessante, né, gente? A Sofia é multifacetada, ela tem várias dela numa mesma pessoa. Bom, voltando um pouquinho em primeira pessoa, tem um poema seu aqui que me chamou a atenção, que se chama Gumes. O que é isso? O que fala Gumes? Esse poema eu escrevi eu tinha 16 anos. Eu queria fazer um jogo com as palavras que eu uso. Eu sumo, o verbo sumir, e aí eu falo do sumo das laranjas. Então tem essa fluência e também de consciência. E eu lembro quem foi a minha inspiração. São pessoas, são lugares, e esse é o meu poema preferido que eu tenho até hoje. Essa coisa assim, que é verdadeiro para mim até hoje. Então veio disso, nada muito específico, mas de repente o poema aparece assim, e aí Você tem um negócio que é bem legal,
que os teus poemas são seguidos do horário e da data que você escreveu, não é isso? Então, por exemplo, aqui em Gomes, a gente tem isso. Sim, todos esses textos vieram de diários escritos à mão, escritos na escola, nas padarias, em casa, de madrugada, e sempre com horário. Em várias datas, ela coloca o texto e seguido por um poema, por enfim, um texto maior. Somos extraterrestres? Ela indaga, e logo depois ela coloca um texto. Dizendo muito essa tua jogada com as datas, os horários. Agora, Sofia, me diz uma coisa, você como uma poeta, tua vida ali na escrita, na leitura, com ótimas referências, o que você quer passar para o leitor nesse teu primeiro livro? Eu fiz essa publicação porque, quando eu tinha 19 anos, eu percebi que a leitura nos mostra que as coisas que a gente passa, as coisas que a gente tem tão íntimo, que é muito difícil, na verdade são muito comuns. E então, como isso era o meu diário, era muito íntimo, o que eu estava passando, os meus sentimentos, as descobertas, eu quis compartilhar isso com o mundo e pensei, não me importa o que as pessoas que estão perto de mim vão pensar, não me importa se elas acharem estranho ou imaturo, é a minha verdade, e eu tenho certeza que muitas outras meninas, adolescentes e pessoas de todas as idades vão se reconhecer ali, e esse é o papel mais nobre da arte, é expor essa fraternidade da terra, que eu chamo. E é isso que eu quero fazer com a minha escrita, sempre mostrar que, essencialmente, que você não está sozinho, que ninguém está sozinho, que a gente está todo mundo junto nessa adora. Você tocou num ponto interessante aí, que eu inclusive já ia te perguntar, que é justamente o papel da poesia dentro da sociedade. Você como poeta, como uma forma visceral de colocar para fora emoções, sentimentos, como é que você vê esse papel da poesia chegando nas pessoas, a influência dentro da sociedade, como é que você vê esse lado poético, principalmente no mundo de hoje, onde a tecnologia é avassaladora de informação, de rapidez e de superficialidade? Eu acho que a poesia, ela tem esse papel na sociedade que pode ser de protesto, pode ser de expor as verdades do mundo. Tem muita poesia que fala de guerra, que fala das coisas que estão acontecendo, e tem esse outro lado da poesia que é muito íntimo e que são coisas que às vezes a gente não conversa com ninguém sobre, e são coisas muito importantes. Então, quando eu paro para ler um poema, é um momento de autoconhecimento, autorreconhecimento, e é quase como uma oração, como um feitiço, ler um poema. Traz essa energia de, nossa, realmente, o autor parece que está dentro da minha cabeça, está falando uma coisa que eu estou passando, e que essa pessoa já passou há, sei lá, 200 anos, pode ser um poema muito antigo. E está sempre nesse ciclo. Então, me restaura a fé na humanidade, ler poesia. E tem esse papel muito importante, como a música também. É verdade, como uma música. Você escuta uma música, você fica arrepiado. Uma música é capaz de unir pessoas desconhecidas, seja num festival, numa festa, numa casa. A música tem um poder de unir
que transcende qualquer explicação, qualquer realidade. É assim com a poesia, é assim com a pintura. As pinturas, gente, se a gente pegar um Van Gogh da vida, quanta gente não reúne para ver um Van Gogh da vida? Quanta gente não se reúne para ver uma obra de arte? Aqui no Rio de Janeiro, quando a gente tem exposição, é uma loucura. A arte movimentando a sociedade, unindo pessoas. Então, isso é muito importante. Agora, eu estava vendo aqui que você tem um outro poema no teu livro que não está em português. Eu também não sei qual é. Aqui eu acredito que seja em inglês. Sabe qual é? 2 de abril, página 20. Como chama? Ele tá todo numa outra língua. Eu não sei se isso é em inglês. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Eu sou curiosa, gente. Tá em alemão. Eu sei. Eu te mandei o primeiro manuscrito e esse poema eu decidi não incluir na versão publicada. Mas deixa eu achar ele aqui para eu lembrar. Então ele não tá nesse livro publicado? Não tá. De última hora eu decidi retirar porque o alemão eu não tinha muita segurança, então eu fiquei... Mas deixa eu ver qual que era o conteúdo dele. Entendi. Então esse, gente, vocês não vão encontrar, tá? Eu posso já até traduzir aqui. Encontrei. Übermorgen. Esse poema aconteceu porque quando eu mudei para os Estados Unidos, eu conheci um moço que era americano e a mãe dele é alemã, então ele falava alemão fluente e eu me apaixonei por ele. E aí eu comecei a estudar alemão. Então eu escrevi esse poema em alemão para explorar um pouco, vindo do que eu estava aprendendo. Eu estava começando a ouvir música em alemão, conversando um pouco com os pais dele. E veio disso, mas de última hora eu decidi excluir ele do livro, porque eu não tinha muita certeza sobre a gramática, então ficou fora. Muito bem. Mesmo ele traduzido aqui, eu não vou ler. Se você excluiu, a gente não vai ler, não se preocupe. É só mesmo porque o material que você me mandou estava com ele aqui e eu, obviamente, quero conhecer tudo da Sofia. Agora, Sofia, qual é a dica ou conselho que você dá para quem tem um material vasto de diário, de poema, e quer publicar? Primeiro, leia tudo e selecione o que você acha que vale a pena ser lido, porque eu tinha uma pilha de diários, e isso é só uma parte muito pequena, mas foi a essência do que eu tinha a dizer, porque eu fico muito assim, ruminando em tudo, escrevendo, então eu selecionei os textos que encapsulavam ali tudo o que eu tinha a dizer, e eu lembro desse processo, eu achei todos os meus diários e fui lendo eles, e quando eu achava um texto, isso aqui eu quero, aí eu digitalizava ele. Eu lembro fazendo isso nas padarias, fazendo isso em casa, e fiquei ali vários dias até imprimir o manuscrito que eu quero publicar. Então, foi assim. Muito bem, a gente pode dizer que esse foi uma das dificuldades que você encontrou para produzir teu primeiro livro? Sim, com certeza. Essa seleção de livros, de textos, meio dificulta às vezes. É uma parte mais delicada, porque é muito material, gente. Imagina selecionar os textos
com mais de 100 coisas produzidas. É óbvio que um você exclui, outro você inclui, entre outras coisas. Você em algum momento passou pelo bloqueio criativo? Já passei muitas vezes, mas isso geralmente acontece quando eu sei que eu preciso produzir alguma coisa. É algum texto acadêmico, eu vou escrever, eu coloco assim, eu vou escrever esse poema, eu vou escrever essa carta, e aí vem aquele bloqueio. E o bloqueio tem que esperar passar mesmo, mas o que me inspira é a arte, é assistir um filme muito bom, ouvir uma música, ou as coisas da vida mesmo. Às vezes acontece alguma coisa muito ruim, ou alguma coisa muito boa, e aí sai, aí vem. Mas isso acontece, sim, bastante comigo. Eu estava trabalhando como jornalista nesses últimos 2 anos para a minha faculdade e era sempre no prazo, tem que escrever o artigo sobre não sei o quê. E várias vezes eu, nossa, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou começar? Mas aí fluía. Fluía. Então já sabem, vamos encontrar em primeira pessoa muito da Sofia. Ouviram o que ela é? Agora, teu livro vai ter audiobook? Você pretende transformar ele num audiobook? Até por causa da Amazon, que hoje possibilita que a gente faça essa transição. Então, para o pessoal que quer e-book, que quer audiobook, que quer livro físico, você tem planos para isso ou não? Ele tem a versão eletrônica, mas não tem uma versão de áudio. Eu nunca tinha pensado nisso. Acho que é uma boa ideia, que eu poderia trabalhar nisso. Mas, por enquanto, não. Só a versão eletrônica. Ah, muito bem. Eu indico aí para todos os meus autores o audiobook, porque é uma ferramenta poderosíssima e agregadora. Isso vai incluir mais leitores para a obra, né? Não só de vocês, mas eu falo como um todo. Ô, Sofia, mostra de novo a capa do teu livro para quem está chegando aí. Gente, olha essa capa! Capa dura, tá? Beijo no ombro para vocês. Isso é capa dura. Quantas páginas tem teu livro? Então, 157. 157. Desde o momento em que você falou assim, vou publicar o meu livro, e você começou a escolher os poemas que você inseriu. Esse processo de escolha, de virada de chave da publicação, procura editora, processo editorial, escolhe os poemas, quanto tempo levou isso? Levou aproximadamente 1 ano. Por volta de 1 ano, quando eu decidi começar a transcrever, digitalizar os textos, até eu ter o manuscrito pronto, o título, que veio depois, que eu já tinha tudo digitalizado. E aí, a primeira editora que a gente encontrou, me atraiu muito o nome, Astrolabe, porque eu tenho isso com astronomia, e que eles também eram de Portugal, então ia ser publicado em alguns lugares diferentes, eles aceitaram de primeira o manuscrito. E aí foi o processo criativo da capa e tudo. Então, mais ou menos 1 ano. É um tempo bom, né, gente? 1 ano, eu acho muito legal. Agora, 2024, Sofia, o que temos em 2024? Você vai publicar livro novo? Vai levar a primeira pessoa para alguma feira aí nos Estados Unidos ou aqui no Brasil? Como é que está o plano literário para 2024? Por enquanto, eu gostaria de disponibilizar o livro aqui nos Estados Unidos, porque ele é quase todo em português, mas tem uma parte em inglês e tem muita gente que fala português nos Estados Unidos, então eu gostaria de disponibilizar ele online. Mas um próximo livro ainda não vem em 2024, porque eu ainda quero acumular mais textos, e esse é um processo que não tem muito como a gente ter pressa, porque são as coisas da vida que acontecem e vêm. Então eu estou esperando acumular mais. Por enquanto é isso.
Muito mais coisas para acontecer para uma nova obra chegar. Você chegou a fazer lançamento presencial aqui no Brasil ou nos Estados Unidos? Fiz no Brasil, na Academia de Letras, que todo ano eles fazem os autores, novos autores ou novos livros, a gente se encontra lá com o público e aí assina os livros, fala um pouco sobre a obra. Então eu fiz esse lançamento em dezembro de 2021, em São João da Boa Vista. E eu falei um pouquinho o porquê do título, como é que era o livro, e aí assinei, e foi uma experiência muito gratificante. É lindo, né? Lançamento presencial, gente. É coisa maravilhosa, uma coisa que marca a vida e a carreira de um escritor ou de uma escritora. Agora, Sofia, só para frisar, qual é o seu Instagram? Meu Instagram pessoal, Sofia Bruscato, e o Instagram do livro Primeira Pessoa. Livro. Ó, ficou com dúvida, com curiosidade, entra lá no direct, manda uma mensagem para nossa autora, adquira o livro dela. Tá vendo aonde? Onde a gente consegue? Ele está disponível online e por encomenda em algumas livrarias. Eu sei que a livraria Atlântico, pela editora Astrolábio mesmo, ele vai se você clicar nesse link, ela vai te mandar para onde for. Se você estiver em Portugal, é uma livraria diferente, no Brasil. Então, são algumas, mas é sobre encomenda ou online mesmo. Físico, ainda não. Talvez, eu tenho algumas cópias comigo que eu posso assinar e poderia enviar pelo correio daqui, dos Estados Unidos. Eu adoraria. Muito bem, então, gente, o livro está sendo comercializado em vários lugares, vários países. Só mandar um direct para a nossa autora, para alguma informação que escapou, que não chegou até vocês, manda um direct para ela e eu vou marcar, tá, a página do livro no Instagram. Monique MM18 e esse bate-papo vai ficar gravado aqui no canal do YouTube. Então já se inscreve para acompanhar todas as conversas literárias geradas diariamente aqui no canal. Sofia, adorei conhecer você, essa sua essência incrível. Você é uma menina talentosíssima. A gente criar essa ponte com autores nacionais, na minha concepção, é um privilégio, porque me dá a oportunidade de conhecer autoras como você, né? Ter esse acesso a obras como a sua, que está lindíssima, belíssima. Você está de parabéns. Obrigada, tá? Obrigada, eu que agradeço. Foi ótimo a oportunidade de conversar. Muito obrigada. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que já já eu volto com mais bate-papo literário. Sofia, um beijo, querida!